Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse programa, mas tenho certeza absoluta que ele vai te impactar. Antes eu falava que ele pode te impactar, mas esse eu tenho certeza, ele vai te impactar. Hoje o assunto não é só mais um papo de marketing, não é só mais um papo de IA, é o papo de marketing, administração de empresa, IA. E se você quer aprender um pouco mais sobre esse mundo, vai ficar com a gente até o final para entender o que se passa, principalmente porque a gente tem notícia fresquinha. Afinal, o nosso convidado de hoje acabou de sair de uma reunião com a Meta. A famosa Meta. Muito prazer, meu irmão. Cara, muito bom ter aqui contigo, foi muito legal a gente ter feito esse contato ali no Empreende Brasil. E eu quero saber um pouquinho, cara. Bom, deixa eu apresentar aqui, falta a minha. Bom, na verdade eu não gosto de apresentar, então Yuri, por gentileza, se apresente já respondendo aquela primeira pergunta, já que você já tem muita intimidade com as câmeras, já sabe como falar. Quem é o Yuri fora do trabalho? O Yuri fora do trabalho é um cara que tem a habilidade de ser sempre humilde para aprender algo novo. Eu vejo que essa pode ser uma das principais habilidades do ser humano, que ele nunca pode negligenciar o fato dele entender que talvez quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, e quanto você acha que sabe, na verdade as coisas mudam. Exatamente o que estamos vivendo em pleno 2026. Hoje, como você disse, acabei de sair, antes de vir para cá, estava numa reunião com a empresa Meta, né? Hoje talvez uma das empresas mais conhecidas, para quem não conhece a empresa, a companhia Meta, vai conhecer com certeza o Instagram, o WhatsApp, né, a holding que controla tudo. Então, justamente falando ali com o time deles, a Meta tem mudado muita coisa. E aqui mostra pra gente que às vezes a gente não deve ficar refém ou nunca deve... que essa parada de estabilidade realmente não existe. Não existe. Estabilidade não existe, a Meta muda toda semana, a gente tava conversando com a Meta, então o mercado tá mudando muito, o mercado de trabalho vai mudar muito, a inteligência artificial chegou para revolucionar, de fato, é uma revolução. Então o Yuri, fora do horário de trabalho, é um cara que gosta de estudar, é um cara que gosta de fazer conexões, é um cara que gosta de viajar, é um cara que gosta de família, é um cara cristão, é um cara que, eu falo assim, cara, a gente tem que se conectar com algo maior. Porque eu já cheguei num ponto de fazer múltiplos 7 dígitos no mês e o dinheiro não preencher. E eu falei, cara, eu olhava pra minha conta financeira cheio de dinheiro, dinheiro que você não... Como que eu gasto isso aqui agora? E aí você fala assim, cara, tem algo maior. Então, um cara que eu conheci e não dá pra eu já não reverenciar aquilo que eu e Yuri me conecto. Sou um cara que eu amo as pessoas, amo pessoas que são ateus, amo pessoas que são homossexuais. Pra mim, isso não importa. A gente ama pessoas. Porque eu também falo assim, também não adianta nada a pessoa que se diz entender dos princípios e não vive. Então, esse sou eu fora dos trabalhos. Cara, o mais engraçado é que a gente já percebe que, mesmo fora do trabalho, a gente nunca sai do trabalho de verdade, Não. né? Parece que a gente tá o tempo todo ali tentando buscar o equilíbrio, porém, sempre voltando também, Sim. pensando, pô, isso aqui soma aqui, isso daqui dá pra somar ali. Isso. Show de bola. Mas tá, Sim. Vamos lá, como é que começou, como é que surgiu esse interesse, essa vontade de pensar, cara, eu acho que eu me dou bem com marketing. Legal, perfeito. Eu nasci praticamente em cima de um freezer, literalmente. Os meus pais tinham uma distribuidora de bebidas no estado do sul de Minas, Varginha. Então eu praticamente nasci realmente em cima de um freezer. Então desde os meus 0 anos eu tava ali já atrás de um balcão, vendo os meus pais trabalhando. Como eu sou filho único, né? Meus pais também não eram ricos, né? Então a gente também veio de baixo. E aí meus pais não tinham com quem me deixar. Então eu literalmente, meus pais trabalhando e eu tava ali, no berço. Aí, inclusive, a distribuidora dos meus pais começou na garagem de casa. Então, assim, literalmente um quarto e meus pais trabalhavam na garagem, a empresa foi crescendo, até que o ponto que a distribuidora tomou minha casa inteira e aí a gente alugou uma outra casa. Então, começou aí. Eu falo que, assim, tudo aquilo, olha pra sua infância. Tem muitas respostas do que você precisa na sua vida adulta lá. Então, eu fui já sendo pré-moldado, né, o setor comercial. Então, Yuri, com quem que você aprendeu a vender? Com toda certeza não foi com o Pablo, né? Eu sempre, Yuri, tu aprendeu, tu vende igual o Pablo. Negativo. Eu aprendi a vender com meu pai, inclusive, entre nós aqui a gente pode falar num papo de podcast assim como esse. O próprio Pablo já teve um momento que o Pablo falou assim, eu gostaria de aprender vendas com o Yuri. Porque, pra quem não sabe, daqui a pouco a gente vai chegar lá nesse ponto. Mas eu fui o principal vendedor do Pablo durante 4 anos seguidos.
até assumir a diretoria, o head comercial. Então, assim, por quê? Porque eu vim dos meus pais. Então, assim, o meu interesse, e até uma história engraçada, quando eu completei 18 anos, né, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia tocar a empresa lá dos meus pais, se eu tinha vontade de verdade, de ir pro exército. Eu sempre gostei, assim, eu sou um cara muito patriota, sou um cara que Tipo assim, totalmente aleatório. A gente tá falando aqui de Marte, Vênus, de repente, pô, exército. Eu acho que eu nunca falei sobre isso em um podcast, mas realmente, assim, 18 anos eu não sabia o que eu ia fazer. E como eu sou um cara que eu sou muito justo, eu sofri bullying, então assim, eu nunca gostei de injustiça. Eu falei, cara, eu gosto da cultura militar. Eu gosto de fazer justiça. Então, porque eu fui injustiçado. Então eu sou o cara que, tipo assim, aquele papo de tipo de justiceiro, sabe? Mas aí eu falo assim, que bom, eu fiz a prova da ESA na época lá em Três Pontas, e aí não passei. Aí não me chamaram, que bom, porque aí falei, cara, se não me chamaram pra ser militar, a única coisa que, cara, sei lá, que eu me dou bem é comercial, que era a área lá dos meus pais. Aí eu fui fazer, comecei a fazer administração com ênfase em gestão comercial, pela qual eu concluí. E aí, cara, foi isso, foi por isso que eu escolhi. Mas aí, na época já veio a pandemia, assim, eu desde pequeno tenho até uma história que é o seguinte. O meu primeiro emprego fora da empresa lá dos meus pais foi como balconista e um super... Aliás, balconista não. A balconista foi o que eu ajudei os meus pais, mas o meu primeiro emprego mesmo foi operador de caixa num supermercado. Eita. Supermercado Rex, na época. E aí, depois, 3 meses de experiência, eles queriam ficar comigo. Eu sempre fui muito incomodado. Até hoje eu sou muito assim. Tipo, eu sou um cara que eu não consigo... Esse negócio de estabilidade pra mim... Eu tô lá no lugar, eu aprendo... E aí, normalmente, a tendência é... Aqui já vai uma grande sacada para líderes e também para empregados também, por assim dizer. Se você é líder, se a empresa não tem um plano de carreira, se ela não tem uma visão de promover o funcionário, se o funcionário ficar grande demais, ele vai sair. Pronto. Essa é a sacada que hoje eu tenho. Por exemplo, hoje na minha empresa, P4P Tech e o Group, hoje nós temos o seguinte. Qualquer pessoa que tiver realmente culhão pra falar, Yuri, eu acho que eu consigo tocar essa área aqui. Eu montaria um negócio pra mim. Então você não vai montar pra você? Vem junto comigo. Pronto. Por que você vai montar lá fora e começar do zero se você já pode começar? A gente abre um braço pra essa pessoa. Agora ela tem que se mostrar realmente capaz. Porque essa geração, por muitas das vezes, eles acham que já entenderam como que joga o jogo, vão lá fora e se quebra a cara. De cara na parede, porque não é fácil, principalmente empreender no Brasil. Então... Aí depois eu já fazia a escola de informática, que foi o meu segundo emprego, que aí eu fui chamado para trabalhar na secretaria, e aí da secretaria eu troquei o meu salário por fazer os cursos da escola de informática, cara. Isso foi irado, então assim, eu sempre gostei muito de computador, isso já faz parte da minha infância. E aí foi surgindo na pandemia, só se falava de marketing, só se falava de digital, e aí foi onde eu falei, não, cara, é isso aqui, minha infância inteira foi isso aqui. E literalmente fui preparado, eu sempre tive comunicação, apesar de já ter sido gago, cara. É uma coisa que poucas pessoas sabem como disso. Assim, pô? Eu tinha gagueira, eu literalmente, eu não conseguia falar em público. E detalhe, se eu fosse chegar em uma mulher, cara, eu travava. E aí, tipo assim, porque a gagueira tanto tem de bloqueios emocionais, né? Quanto também tem gente que tem uma trava na língua, mas tem gente que é mais nervosismo mesmo. Aí o cérebro congela você pra você evitar que você sofra rejeição. E aí, cara, eu era gago e eu fui tratando isso de forma natural com micros resultados. Yuri, você já andou com o Pablo? O Pablo fala muito sobre desbloqueio, ressignificação. Na prática, fala pra gente como é que funciona isso. Eu tenho uma teoria que eu vivi. Não existe teoria que resolva bloqueios. Você precisa encarar eles. Você precisa ir gerando micro resultado vai te gerando uma autoimagem diferente, você começa a ganhar confiança e você resolve os teus problemas. Yuri, fecha os olhos, faça isso. Tem hora que funciona, mas vai muito do coração da pessoa tá aberto, mas não existe técnica, cara. Eu acho que assim, eu sou um cara muito real. A vida você tem que, cara, confrontar ela, cara. A vida não é tão fácil assim como as pessoas... A vida não é internet. Sim. Eu falo assim, hoje eu estou lá na internet, mas eu sou um dos caras que mais conscientiza as pessoas. Inclusive sobre inteligência artificial. Cuidado da forma com a qual as pessoas usam, porque se você deixar seu cérebro burro, meu irmão, já era. Fudeu com tudo. Cara, isso aí é uma coisa que me pegou muito, tá? Toda vez quando a gente fala em inteligência artificial, como eu sempre trabalhei com marketing aí, comecei lá em
Na verdade, comecei antes, porque em 2016, lembra que a gente estava conversando, Sim. que foi em 2017 que eu montei minha primeira urgência, Sim. porque eu tinha acabado de sair do Exército. Uau. Em 2016 eu estava massa. servindo no Exército, Sim. e antes de entrar no Exército, eu já tinha essa tendência de vendedor, de coisas, só que bom, o marketing digital explodiu ali em 2014, 15, Sim. né? Então, em 16 eu fiquei meio ali dentro do Exército, eu servi onde? Relações públicas. Legal. Tu entendeu? Massa. Não dava pra fazer um digital influencer do Exército porque não tava no auge aquilo ali, não Sim. existia, ninguém sabia o que era isso. Era blogueiro na época, né? Então, assim, eu não ia montar ali alguma coisa para o Exército, não tinha essa influência ainda. Sim. E aí, eu saí do Exército, a primeira coisa que eu falei, cara, eu vou entrar de cabeça nesse marketing digital, né? Foi quando eu conheci realmente esse marketing digital. Perfeito. E foi quando eu comecei a entender como é que esse mundo funciona. Falei, cara, se a gente querer, é possível. Sim. O que a gente tem que cuidar é essa, por exemplo, hoje, atualmente, né? A inteligência artificial não tomar conta da criatividade que eu tinha desde aquela época. Sim. Lá em 2017, 2018, quando eu fazia, eu sentava, pegava o papel e a caneta e começava a desenhar a estratégia, organizava as coisas, pensava o que eu ia fazer, por que eu ia fazer aquilo ali, pegava o Googlezinho, Wikipedia, Googlezinho normal, entrava lá, pesquisava sobre informações importantes na área farmacêutica, que eu tinha um cliente de farmácia, informações importantes sobre a área de cabelo. Cara, eu aprendi tanto que aí o pessoal até falava que eu era chato, né? Toda vez que tinha algum assunto pra gente tomar, pô, mas tu sabe tudo, cara. Todo assunto que a gente vai falar, tu sabe. Carro, cabelo, farmácia, não sei o que. Eu falei, cara, eu trabalho pra esses clientes, eu pesquiso a área. Aí hoje em dia com inteligência artificial, né? Isso. Galera, o Yuri vai vir aí. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, prepara um roteiro, manda no chat GPT. Tu entendeu? Se não fosse aquele nosso primeiro contato, aquela primeira conversa, acaba que eu inibo a minha criatividade de pesquisar, de ir atrás, de pensar num roteiro ideal pra gente bater um papo mais efetivo possível. Se bem assim, que eu sou meio contra roteiros, mas enfim, tu entendeu bem a pegada. Eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser muito bem supervisionada para que a gente não deixe muito preguiçoso a nossa vida no cotidiano. Acho que esse é o maior desafio. Eu digo que por muitas das vezes a gente precisa usar a IA como extensor daquilo que a gente é. Como assim, Yuri? Extensor. Por exemplo, você não usa, você estende. Como assim, Yuri? Você já teria que fazer de forma manual. Essa que é a pegada, que as pessoas tendem a normalizar o extraordinário. Você já teria que fazer um roteiro. A sacada da IA é você estender o que você já iria fazer, para que você possa fazer mais e melhor e até mesmo ter uma ideia que talvez você não teria. Então, por exemplo, a gente foi para o Empreende Brasil agora. Nosso cérebro, primeiro ponto, as pessoas têm que entender de cérebro. O cérebro, ele é uma máquina de, um exemplo, nós temos as memórias, nós temos o inconsciente, o consciente. Nós não ficamos conscientes o tempo todo do que tem que ser feito. Então não adianta você falar, Yuri, eu sei, eu já estudei o que eu tenho que fazer. Tá, por isso que todo mundo, muitas das vezes, tá largado, não tem o resultado que se cria a expectativa, porque acha que sabe, mas não faz. Por quê? Porque o cérebro, ele é especialista em mentir pra você, em enganar pra você, porque é o cérebro. Como assim, Yuri? Quando a gente fala hoje, por exemplo, a Augusto Cury até tava falando sobre isso. Hoje em dia, se você tem uma falsa sensação de achar que entendeu as coisas, mas de não fazer. Porque hoje em dia, como nós temos excesso de informação, isso acaba prejudicando muito mais a gente. Então, qual que é um conselho que eu dou pra todo mundo? Tu quer fazer dinheiro de verdade lá na internet? Então para de consumir conteúdo. Ué, como assim, Yuri? Agora eu vou bugar a galera. Por quê? Porque quanto mais conteúdo raso, o que a gente chama lá na internet, a gente chama, a tendência é micros conteúdos. Quando eu produzo um conteúdo, eu não consigo colocar profundidade. A gente fica ali, 3 coisas que você não sabe sobre o cloud. Essa skill vai fazer isso aqui por você. Tudo isso é intencional, como para te fazer um gancho que chama a sua atenção, uma pergunta que fala da sua dor. Eu até vou te entregar ali micropílulas, que são micros resultados, para você achar que entendeu, e vou fazermos uma CTA, que é uma chamada para ação clara.
Esse é o formato de todos 99,9% dos conteúdos hoje na internet. Eu tô falando isso com propriedade como mentor e como o jogo é. Só que aqui você tem a possibilidade de ouvir de uma forma rasgada que vai te conscientizar para que você não seja refém do jogo, mas que você passe a se tornar um jogador. Boa. Então, assim, por quê? Micros conteúdos vai mais bagunçar a sua cabeça do que te ajudar. Porque porque é o seguinte, isso aqui é poderoso, tá? O cérebro, o fato de você ter lido algo não significa que você entendeu ou que o seu cérebro absorveu aquilo. As coisas só acontecem quando tem sinapse neural. O que são sinapses neurais? São como se fossem trilhas neurais no seu cérebro profundas o suficiente para você repetir aquilo. Quando você vê um micro conteúdo, você tem uma falsa sensação de que, entendi. Só que aí na hora que tu vai pra prática, lhe falta energia. Acabou. Lhe falta motivação. Motivação é motivo pra agir. Você quer um motivo pra você agir? O que eu falo assim? Ó, isso aqui é bacana pra todo mundo anotar. A gente só conquista o que a gente luta. E a gente só luta por aquilo que a gente deseja. E a gente só deseja aquilo que a gente tem no nosso nível de consciência. Então, por exemplo, muita gente às vezes não luta ou não faz algo porque aquilo ali ela acha que não é pra ela. Se todo mundo entendesse que elas poderiam falar, cara, isso aqui é pra mim. Yuri, eu não tenho vontade de ir pra Disney, não. É porque talvez nunca ninguém... Porque você ainda não tem nível de consciência suficiente. A mesma coisa a gente fala isso pra venda. Então, assim, o cérebro ele tem muito esse lado de, às vezes, de achar que a gente sabe, mas não sabe. E detalhe, um micro conteúdo, às vezes ele é ruim. Por quê? Porque o cérebro, ele demora pra focar. Às vezes você acha que é só 15 segundos, né? Às vezes tu acha que é só um minutinho ali que tu perdeu. Na verdade, pro teu cérebro voltar num estado de foco e flow, que a gente chama, ele demora de 15 a 30 minutos. Então, por exemplo, se você hoje já entrou no Instagram e já assistiu o Reels, pro seu cérebro voltar naquele estado criativo, ele vai demorar de 15 a 30 minutos. Então não é só um minuto. Agora você imagina, você que fica aí 1 hora, 2 horas, 3 horas só consumindo conteúdo. Cara, se esse conteúdo não tiver exatamente falando sobre a área que você quer focar, cuidado. O Augusto Cury falou muito bem sobre isso. Toma banho? Toma. E banho mental? Já tomou? Foi a palestra dele no Empreende. Já tomou um banho mental? Tu tem que parar tem que desligar a tela, tem que deixar um tempo pro seu cérebro voltar, pro seu cérebro entender, olhar pra natureza, enfim, muito legal. Perfeito. Mas uma atividade muito legal disso que você falou da questão de desejar, eu vi uma moça falando sobre isso, eu fiquei muito de cara. Yuri, você gosta de carro? Sim. Então, pensa aí no carro que você quer ter. Certo. Pensou nesse carro? Pensei. Esse carro que você pensou, ele é o melhor carro que existe no mundo? Não. Sabe por quê? Porque na sua cabeça ainda não coube o melhor carro que existe no mundo. Você entendeu a pegada? O nível de desejo? Por que você não desejou o melhor carro do mundo? Não, só pra tu entender, não vai cortar aqui pra não ficar sem graça aqui pra mim, porque tu tem uma visão muito mais ampla. Mas a pessoa que tá assistindo ali, às vezes consegue ver nessa atividade. Cara, se esse carro que você pensou não é o melhor carro que existe no mundo, de uma forma geral, é porque esse carro não cabe no nível que você tá hoje. Boa, perfeito. Tu entendeu a pegada? Entendi. É exatamente isso. Virado? Claro, eu pensando em carro, pra mim eu não preciso do melhor. Né? Eu não tenho uma necessidade do melhor, eu preciso ali de coisa. Mas só para entender o nível. Boa, perfeito. Quando você pensa em algo que você quer e aquele algo que você quer não é o melhor, é porque você ainda não chegou no nível daquilo ali. Corretíssimo. Então é um nível que você tem que subir, evoluir, enfim. Corretíssimo. Cara, esse papo é muito legal. Já vi que a gente não precisa nada de roteiro aqui. Mas, seguindo, a gente continuando. Manda bala. Eu queria entender, assim, quando que tu entendeu que IA poderia ser usada para monetizar? Deixou de ser uma modinha e se tornou um negócio. 2023, quando eu criava playbooks pro Pablo, nós literalmente, um exemplo, muita gente tem problema com vendas. Com time comercial, com mão de obra. Então, o que a gente faz? A gente cria padrão. Eu vou lá, eu faço, eu valido, eu vejo qual mensagem funciona, qual não funciona, qual contorno de objeção funciona. Gravo, busco criar todo um onboarding, tudo para
quando o vendedor já começar, ele já ter pelo menos uma trilha para ele não começar do zero. Então, eu criava literalmente esses playbooks para o Pablo, porque eu era o principal vendedor e o maior vendedor que tinha batido todos os recordes até então. Qual que é a grande sacada? Em 2023, quando o ChatGPT 3 chegou aqui no Brasil, eu comecei a usar. Já bem assim, ele chegou em novembro, comecei a usar em dezembro. Praticamente é o seguinte, primeira coisa, cara, inteligência artificial, pô, a gente já tinha ouvido falar. Inteligência artificial não é um tema novo, tá? Pra quem, né, se for puxar aí desde 1930, mas não tinha hardware suficiente pra rodar. Qual que é a grande sacada? Cara, quando eu joguei no ChatGPT e pedi pra ele fazer o meu primeiro playbook, cara, eu falei, isso aqui é bizarro, velho. Porque, sabe por quê? É o seguinte, vamos lá. Até então, as pessoas, elas recebem baseado naquilo que você sabe ou baseado naquilo de problema que você resolve. Beleza? Tá claro até aí? Fechou. Só que agora, então, por exemplo, vamos lá. Se eu tinha um conhecimento na frente de fulano, eu ganhava mais que fulano. Ok? Só que agora, na era da inteligência artificial, o que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, isso aqui vai fazer o que eu faço. Na hora que eu já vi, foi uma porcaria o playbook que ela fez, mas ela fez. Esse é o detalhe. Ela fez e fez rápido. Ficou uma bosta? Ficou, mas ela fez. Se ajustar, e eu falei, cara, se isso aqui... Porque isso aqui já economizou. Então eu já entendi isso aqui bem no comecinho. Ela já economizou meu tempo de ter que começar. Consequentemente, agora, o que eu faria para o Pablo, agora eu consigo fazer para outras empresas. Porque eu tenho mais facilidade. Porque a gente que já tem experiência, que já trilhou o caminho várias vezes, a gente já tem o feeling, a gente já sabe onde apertar o parafuso, já sabe, opa, peraí, eu tenho que falar mais aqui, eu sei que eu tô, opa. Então a gente já tem essa experiência do jogo. Eu falei, cara, inteligência artificial vai ser algo bizarro. E aí já em 2023, antes de virar o ano, eu já tinha falado isso pro Pablo. Falei, cara, isso aqui vai ser bizarro. E aí eu falei, mano, a partir de agora eu vou focar nisso. Então eu já vi que a monetização, como você perguntou, está na replicação. Quando eu faço pra mim, eu tenho um resultado. Quando eu faço a segunda, fala, cara, não foi sorte, mas quando eu faço a terceira, eu tenho método. E aí, quando eu tenho método, eu tenho replicação. Eu consigo fazer o que eu fiz pra mim ou pra um cliente, eu consigo replicar pra outras pessoas. Então, a monetização tá aí. E é exatamente o que a inteligência artificial consegue entregar. Porque a partir do momento que hoje eu crio um agente, um squad, eu crio uma base de conhecimento específica, eu consigo fazer com que a IA replique isso. E aí eu tenho monetização praticamente com um custo muito mais baixo, porque antigamente para eu monetizar ainda mais, o que eu tinha que fazer? Contratar mais pessoas. Beleza. Quantas agências hoje existem no país? Por quê? Porque o dono era bom no marketing e aí ele começou a vender serviço. E quando você faz serviço, você faz pela pessoa, e aí começou a ter muito cliente, começou a ficar sobrecarregado, contratou mais pessoas, não conseguiu treinar essas pessoas, e por isso que modelo de agência, por muitas das vezes, se não for muito bem administrado, é um modelo que tende a não dar certo. Tende a dar certo no começo, porque o dono é bom e o dono sabe fazer. O problema é quando começa a contratar pessoas e aí não consegue manter o mesmo padrão de qualidade. E aí não começa a dar resultado, as pessoas criam uma expectativa, ficam insatisfeitas, churn, cancelamento. Então, assim, a IA, cara, é isso. Então, hoje, por exemplo, eu posso ter eu criei um agente, que eu considero ele um funcionário. Ele faz uma função específica. Aí que tá um detalhe, né? As pessoas querem que a IA faça tudo, né? Mas ela faz. Mas desde que você crie um agente específico para cada área. Aí sim. Agora, uma pergunta pode ser de muitos, né? A gente falou, criar isso, criar aquilo, criar onde, cara? Tá. A gente cria no ChatGPT, Perfeito. a gente cria num site específico. Tá. Hoje, o jeito mais fácil de você já criar um agente de inteligência artificial, hoje ainda, considerando a plataforma que todo mundo usa, seria o ChatGPT. No ChatGPT, se você for lá, se você clicar lá na setinha, se você for em GPTs, aí você vai entrar na loja dos GPTs, aí lá em cima tem meus GPTs e tem criar GPTs. Se você clicar lá em criar GPTs, existem duas formas de você criar um agente. Agente, você pode criar digitando para ele que você quer criar um agente. 2, você pode você mesmo colocar o System Prompt. O que é o System Prompt? Uma forma clara e português aqui para todo mundo entender. São as instruções do agente. Instrução é o que o agente vai fazer. E depois você sobe o mais importante, que é
a base de conhecimento. Então, por que um agente ele é tão bacana e por que criaram um agente? Yuri, quando criar um agente e quando usar o modelo de linguagem normal? Quando você for fazer uma tarefa repetitiva, quando é uma tarefa que você faz várias vezes, compensa você criar um agente, porque aí você cria algo específico. Porque hoje, se você usa simplesmente no ChatGPT, ou no Claude, no Gemini, no DeepSeek, qualquer uma dessas IAs, ela tem muitos parâmetros. São trilhões de parâmetros, de palavras-chave. Porque eu gostaria de até de mostrar, mas talvez no vídeo vai aparecer. Inteligência artificial, cara, é uma parada muito, muito legal. Que são trilhões de parâmetros e de palavras. As pessoas não têm noção do que é inteligência artificial. Mas é um tanto de parâmetro assim conectado que, por exemplo, quando você digita uma palavra, ela busca palavras semelhantes. Então ela faz uma raspagem de dados. Literalmente, pensa trilhões de conexões. Isso é inteligência artificial. Então, cara, a gente de inteligência artificial, ou skills também, a gente chama também... hoje a gente tá usando mais o nome de skills. Porque skills são habilidades e é como se você fosse criar literalmente uma habilidade específica. Então, por exemplo, Yuri, por que às vezes eu peço uma coisa pra IA e às vezes eu peço de novo e ela faz de forma diferente? Porque a IA não é linear. Mas se você criar uma skill, ela vai conseguir seguir o padrão. Então, por exemplo, digamos que toda vez que você pedisse pra ela criar uma apresentação para você, toda vez se você tiver com uma skill com a gente, ela vai lá no Design System, ela vai sempre seguir os padrões de cores, de fontes, de copy, de tudo isso. Pô, bacana, cara. E hoje, assim, se a gente fosse fazer uma criação, tu citou o exemplo do chat. Sim. Mas na tua opinião, qual que seria a mais inteligente hoje pra gente fazer esse esquema? Ó, hoje em dia a gente tá falando muito sobre o seguinte, uma das que mais tem dado, tá? Eu vou te falar de estatística e eu vou te falar de uma das que eu mais uso. Hoje, realmente, é a Anthropic, né? Que é a empresa proprietária do Cloud. Tem, assim, batido nos benchmarks, sendo muito interessante. Mas aí que já tá até... O que é legal? Se tratando de agente, o modelo, ele é um detalhe. Porque, às vezes, o modelo, ele vai dizer muito sobre a quantidade de janela de tokens. Então, por exemplo, hoje, uma versão do Opus 4.7 lá do Cloud, ele tem mais de 1 milhão de janela de contexto. Se eu for pegar um ChatGPT 4, por exemplo, ele vai ter, 100 mil. Então, a diferença é essa. Mas quando se trata de agentes, todos são bons. Você pode criar no Gemini, você pode criar no DeepSeek. Agora, o que esse agente vai fazer? Aí já muda. Então, tudo sobre IA é uma coisa bem bacana lá de se falar. Tem que entender o que ela vai fazer. Porque quanto mais claro ficar o processo, menos ela vai se confundir no meio do processo e no meio lá dos parâmetros. Boa. Então, quando eu entendo o processo, fica muito mais claro. Mas respondendo a sua pergunta, o Cloud já é uma boa ferramenta para as pessoas começarem. Eu já diria que é melhor. Show. E tu diria que, não tem problema nenhum ter muito mais de um agente, né? Igual a gente tava linkando ali no início, às vezes a gente quer que faça tudo, mas esse tudo não dá para uma só. Então, para isso eu vou criar aqui no chat, para isso eu vou criar aqui no Gemini, esse daqui eu vou criar aqui no Cloud, porque esse aqui vai suprir bem a necessidade para isso, para aquilo, e eu tenho certeza que tu vai completar bem essa palavra. Aí a gente entra no conceito de squads. Aí já sai de agentes e nós já entramos em squads, que são times. Legal. Esses agentes, eu tô falando, por exemplo, um agente dentro do ChatGPT, ele já performa ali dentro do ChatGPT. Mas eu posso salvar esse agente em um documento. E aí eu posso usar ele no Cloud, no Gemini, no DeepSeek, em qualquer um. Quando eu começo a ter múltiplos agentes e eu começo a salvar eles como documento, eu passo ali a gente entra no conceito de squads, que são, por exemplo, assim, ó, aí eu entro numa outra ferramenta que também deu o que falar, né, que é uma CLI, né, que é o OpenClaw. O OpenClaw deu o que falar, é aquele robôzinho vermelho, que agora, inclusive, a OpenAI comprou ele, ó, pra você ver. Que loucura. O OpenClaw, ele tem o mesmo conceito de código, né, do Cloud Code, por exemplo, então você consegue criar os agentes ali também da mesma forma. Só que a diferença do OpenClaw é que ele tem algo chamado de OpenHeart, que é praticamente você... Eu vou traduzir para não ficar muito técnico aqui, é para as pessoas entenderem. É como se você pudesse criar tarefas para que esse agente possa fazer. Olha isso aqui, olha as possibilidades que aqui a gente chega, tá? Imagina você criar agentes de múltiplas funções. Então você cria um agente do marketing, um exemplo. Vamos criar aqui um time de marketing completo. Top. Vamos criar um agente de copy,
um agente de social media, um agente de design, um agente de editor de vídeo, um agente de marketing, um agente... Cria um squad completo de marketing, ok? Beleza. Agora, cara, você imagina nesse Open Cloud que você pode programar esses agentes para todo dia fazer uma função. Cara, olha as possibilidades que nós temos Que hoje. loucura, cara. Imagina, eu vou falar por mim, tá? Eu literalmente já produzi um dos nossos perfis, 1 mês de conteúdo sem tocar na câmera. Olha só. Simplesmente, a gente tem um agente que a gente criou para ele mandar as principais notícias que estão acontecendo todos os dias. Todos os dias, 8 horas da manhã, ele faz a varredura de dados, capta os dados. E ele toca a bola pro outro agente. Aí agora vai tocar a bola pra qual agente? Pro agente de copy. O agente tem a notícia, agora o agente que tem a notícia vai escrever um texto persuasivo. Aí o texto persuasivo ficou pronto, ele toca pro agente de design. O agente de design toca pro agente de social media, o social media vai e posta. Gente, Caraca, quem entendeu isso aqui, tá entendendo por que todas as empresas do mundo, até lá no Empreende Brasil, de 10 palestrantes que subiu, 8 citaram inteligência artificial. E os outros 2 usam inteligência artificial, mas não falou. É mais ou menos isso. Porque inteligência artificial não é sobre chat GPT. Inteligência artificial é sobre esse mecanismo, não é sobre uma ferramenta, é uma forma de pensar. É sobre ser uma extensão de você. Por isso que é tão importante estar antenado aí lá nesses papos que parece de maluco, mas quem não está vivendo esses papos que realmente é maluco. Tá atrasado. Cara, assim, ó. Porque, cara, eu uso muito o chat, crio imagem, crio roteiros, enfim, eu tenho ali algumas... Eu me achava o tal, só por ter uma abinha treinada. Eu falo, não, quando é roteiro eu entro nessa aba e aí eu treino nela porque ela já tá pronta, né? Igual esse roteiro aqui, eu tenho a aba ali de análise de perfil e roteiro. Legal. Entendeu? Sim. Então, assim, eu mando o teu perfil, eu treinei ele pra entrar e pesquisar sobre a pessoa. Irado. E aí, em cima disso, ela criar o roteiro pra mim. Perfeito. Pá, eu sou um mago da IA. Agora eu tô vendo aqui que eu sou um bebezinho, cara. E, cara, e quanto mais eu vivo, quanto mais eu crio, mais... É porque essa é a grande sacada, tá? Quanto mais a gente usa, mais o nosso cérebro se expande. As possibilidades se expandem. Então, nós não estamos nem perto do que ainda vai ser possível. Então, por isso que eu continuo investindo e dedicando, né? E hoje tem muitos clientes que andam comigo por causa disso. Porque clientes já entenderam que, Yuri, eu não quero ficar fora disso. Eu já entendi que isso é o futuro, porém eu não entendo nada. Tem muitos empresários, pequenas empresas, infoprodutores, experts que têm outra vida, médicos, advogados que têm outra vida, que eles não têm tempo para isso, mas eles querem andar junto. Então foi onde justamente que nós estamos caminhando para uma AGI, que é uma inteligência artificial ainda muito mais completa, que ela vai conseguir resolver problemas complexos com um simples comando. Porque hoje, por exemplo, a IA, ela ainda tem justamente essa palavra que a gente tem usado, os tokens, né? Uma janela de contexto. Sim. E ela tem um limite. A AGI vai ser um pouquinho mais assustador, porque você, digamos assim, você vai falar assim, quero comprar uma geladeira. Ela vai conseguir sair de um site, ela vai conseguir entrar em outro, ela vai conseguir ter acesso a coisas, ela vai conseguir fazer coisas muito complexas. Então, assim, é algo que existe uma previsibilidade que eu acho que ela vai chegar aí, tem minhas previsões. Alguns falam, eu arrisco dizer que talvez até no final desse ano, cara, eu acho que talvez aí já chega, ou 2027 ali, provavelmente ali. Que loucura, cara. Mas assim, sempre lembrando que ela vai sempre se atualizando, né? Sim. Então, talvez chegar a primeira versão, talvez. Cara, que loucura, meu. Que loucura. E tá, pô, a cabeça tá explodindo aqui pensando um monte de coisa, mas vamos retornando aqui. Tu acha que toda essa facilidade de IA, Sim, ela chegou a deixar tudo muito parecido? Ou você acha que por mais que muitas coisas às vezes são bem parecidas, elas conseguem dar uma diferenciação? o problema sempre vai ser quem utiliza. Boa. Não é que a IA é parecida, é que quem tá utilizando de uma forma preguiçosa. Olha aí. As pessoas, elas não, por exemplo, agora a IA faz roteiro. Então as pessoas, elas nem pensam no prompt. Elas só pedem um roteiro genérico. Faz então um não roteiro pra mim pra uma entrevista de podcast. Cara, tudo na vida eu sempre entendi que é como você usa.
Porque a própria inteligência artificial, cara, se a gente for parar pra pensar, a ferramenta, ela é commodity. Todo Sim. mundo tem acesso ao ChatGPT de graça e se quiser pagar o primeiro plano, R$ 99. Então todo mundo tem acesso. Sim. Mas por que que o cara comum, ele não consegue usar a mesma inteligência artificial, a mesma ferramenta, o mesmo custo de token, da mesma forma que eu uso? Cara, eu choco todo mundo que a gente tem uma imersão chamada imersão IA para negócio, que é 2 Boa. dias comigo, onde eu passo destrinchando ali. Já na primeira turma, eu já faço uma pesquisa de mercado com essas pessoas. Porque eu falo assim, que tudo começa num bom planejamento estratégico. As pessoas, elas querem captar e vender, mas elas não param para planejar. E aí eu pego uma metodologia lá do Mackenzie, né, que eu amplifiquei ela legal. ainda. O Mackenzie é uma grande empresa de gestão e ferramentas e metodologias. E aí, cara, eu já faço com elas. E eu faço questão de fazer no ChatGPT. Olha aí. Só para mostrar para as pessoas, tá vendo? É a Que mesma. a ferramenta é a mesma, mas a forma pela qual você usa é completamente diferente. Então, e aqui gera um insight, que não é sobre a IA. A IA é só o carro, mas você é o combustível. O que vai fazer a IA realmente ser foda é você. Caraca, De novo, meu. a gente volta pra gente, como Uhum. seres humanos. Se você não tiver repertório, não vai adiantar nada você ter uma ferramenta top na sua mão. Eu até brinco, né? Eu falo assim, Ayrton Senna, né? Eu vejo que ele tem até um capacete ali dele ali, eu vejo que é um cara que eu admiro bastante. Ayrton Senna tinha uma mentalidade foda. O Ayrton Senna era um piloto foda pra caramba. Ayrton Senna tinha um bom carro? Não, Não. não era o melhor da pista. Nem se compara com os carros de hoje. E também nem com os da pista da época. Que o dele tem até uma prova muito famosa que ele venceu, cara, com a marcha toda, Aham, né? destruído. E aí eu falo assim, você imagina, cara? E ele ganhava, não ganhava? Hoje em dia, a companhia que ganha não necessariamente tem o melhor piloto. Porque hoje em dia a tecnologia tá aí, cara. Tá. Então pra você ver, o Lewis Hamilton. Pô, o Lewis Hamilton pra mim é um dos melhores pilotos que tem. Sim. Ele não ganha hoje. Por que que ele não ganha? Por causa do carro. Porque não é ele mais. Aham. Então, assim, hoje em dia é questão de milésimos de lá de segundo. Então, Sim. o carro que tem a melhor tecnologia, cara, vai estar na frente. Então, O essa é a analogia carro que eu faço. com um piloto que sabe, porque igual tu usou o Lewis Isso. Hamilton, o cara é um baita de um piloto. Bate Tá, piloto. por que que ele não corre se o carro melhorou, né? Porque o cara que entrou agora, que é mais novo que ele, que já entrou direto dentro de um carro atualizado, que tem motor elétrico, que tem motor não sei o quê, já pegou as manhas muito mais rápidas isso. do que ele, que era um piloto de carro mais antigos, né? Isso. Então, nessa pegada, a gente vê a diferença de quem saber, que tem que saber pilotar o carro certo que tá à tua frente para dirigir. Isso. E praticamente o que a gente fala? Que a analogia que a gente faz é que o carro é IA. Então, hoje em dia, por exemplo, você com um time mais ou menos, porque muitos empreendedores reclamam da falta de mão de obra. Mas eu falo que hoje, talvez você com um time mais ou menos, se você souber colocar o seu time para usar IA, o seu time mais ou menos, ele é capaz de ganhar uma corrida. Olha aí. Então, é isso que eu falo. Eu até começo a palestra com esse vídeo, que eu falo o seguinte. Você já imaginou o Ayrton Senna hoje, com os carros de hoje, cara? Mano, Pá. quem que ia pegar o homem? Ninguém. Velho, tá maluco, velho. Não ia ter pra ele. Você tá entendendo? Então, é Exatamente. isso que eu falo. Então, assim, se você é bom com a inteligência artificial, cara, tu vai ficar imparável. Mas se você é ruim, com a inteligência artificial, você é só um carinho mais ou menos também. Porque a IA é só um meio. A IA não é o fim. Pô, cara, que loucura, meu. Cabeça tá explodindo. Desculpa se você entrou aqui achando que ia ser um videozinho de 30 minutos, tá? A gente vai indo até onde vai. Não, tô brincando. A gente vai ter que dar uma limitada, mas não é agora porque eu tava Boa, pensando numa coisa, cara. Bora? Até o Kainan que tava dando uma ideia pensando sobre isso, cara. Tá. A evolução da IA, cara. Tá. Com essa evolução louca aí que a gente tá falando, que ela vai poder entrar aqui e entrar ali. Tu acha que vai ter leis que vão limitar ela pra caso dela não chegar a cometer um crime? Por exemplo, ontem eu tava até brincando, misericórdia, gente. Tira as crianças da sala pra não escutar isso. Brincando com a minha esposa, né? Falei, cara, tu já parou pra pensar que a gente olha aqui na conta do banco e é só número? Se a gente pega uma IA pra entrar lá no banco e mudar o número, quem vai dizer que a gente não tem aquele dinheiro? Não, brincadeira à parte, brincadeira. Mas isso levanta essa suspeita, cara. Vai existir IA pra isso? Será se vai ser limitado? Qual que é a tua opinião? Tudo na vida existe o bem e o mal. Tem pessoas que vão usar isso para o mal e vai ser muito mal. Porque tudo aquilo que você acha que é seu não é seu.
As pessoas acham, né? Ah, o dinheiro que eu tenho no banco é só meu, ninguém mexe. Acredite, a computação quântica já está evoluindo e a computação quântica ela tem dados suficiente para quebrar qualquer chave, qualquer senha, qualquer rede, qualquer tudo. Então, sim, nós estamos caminhando para isso. Mas do mesmo jeito que o mal avança, o bem também avança. Então, sim, vai haver, infelizmente, né? Isso a gente nem pode falar muito, né? Para não abrir brechas, mas as pessoas certas se levantam para defender isso, né? Então, assim, porque se cair em mãos erradas, cara, pode acontecer um problema aí. Mas sim, vai haver leis, né? Como esse ano é um ano de eleição, o próprio governo já limitou várias coisas em relação a vídeos de políticas feitos com IAs, porque é muito simples hoje você pegar, Sim. cara, eu já postei várias vezes lá no meu perfil, até pra viralizar mesmo, pra mostrar pro pessoal, pra alertar as pessoas do que é possível fazer. Peguei um vídeo do Bolsonaro, do Lula, eu fiz a dos dois, fiz os dois falando coisas. E postei lá na minha rede social. Deu uma chuva de comentário. A galera não parecia ser IA. Então, assim, você imagina isso lá na política. A galera fazendo vídeos pra denegrir o outro candidato. Ah, Yuri, que não vão fazer isso. Meu amigo, então já você não conhece política. Horário eleitoral. Se os caras gastam milhões só pra denegrir a imagem de um, você imagina milhões pra denegrir a imagem do outro. Você imagina com inteligência artificial que é barato. Meu amigo, até tu explicar que não foi o cara que não falou, meu amigo. Infelizmente, a gente fala o seguinte. No Brasil, infelizmente, eu falo assim, tem pessoas que elas não buscam a fonte. O Brasil é um dos países que as pessoas, elas são muito rasas. Aceita o que escuta ali, pronto, é a maior verdade do mundo. Cara, por exemplo, às vezes a gente, na internet, de forma intencional, a gente começa um vídeo que a gente chama de gancho negativo. Que a gente começa um vídeo tipo assim, cara, o Pablo Marçal é um otário. Pronto. Pum, aí tipo assim, todo mundo, nossa senhora, o Yuri falou que o Pablo... Mas aí depois eu vou explicar. Tipo assim, galera, vocês não vão acreditar no que o Pablo fez comigo. Não, é sério. Só que a galera, é a lei da headline. A galera não lê a notícia. A galera só lê o título e fala, já vai nos comentários. E já sai por aí falando. Então, infelizmente, a prova disso é que tem gente que acha até hoje que o Lula nunca foi preso, pô. Tem gente que acha que o... É loucura. Você entendeu? Tem gente que acha que o Pablo, não sei o quê, tá ligado com o PCC. Cara, é loucura. Tá? Então, assim... hoje, então, infelizmente, cara... Então, aí você imagina isso com IA. Então, assim, a própria política esse ano, eles já avançaram com essa lei que você não vai poder usar a inteligência artificial. Mas vão usar de qualquer jeito. A lei tá aí, segue quem quer, é tipo isso. É só criar um canal dark com um outro IP, vai numa lan house. É tão rápido criar isso, cara. Eu consigo criar em outro IP, em outra cidade, em outro perfil, faço muito rápido. Por isso que isso não pode cair em mãos erradas, por isso que a gente evita comentar esse tipo de assunto. Inclusive, né? Cara, mas agora, o que tu acha que o aumento da tecnologia, ele deixa mais importante o lado humano? Ou você acha que acaba atraindo mais e dando mais importância à tecnologia do que o lado humano? Esse nome inteligência artificial tá errado. Boa. Porque inteligência vem da biologia. Nunca foi tão importante ser um ser humano. Talvez essa seja uma das maiores diferenças nos dias de hoje, cara. Porque aonde tecnologia, onde você vai ser atendido por agentes de IA, você ter um atendimento humano nunca foi tão imprescindível e tão necessário. Porque a inteligência artificial nunca vai conseguir sentir e ter a emoção. Porque isso foi algo que Deus deu pra gente. Eu consigo sim ensinar pra IA de forma genérica, né? Que fique bem claro. Eu consigo pedir lá num prompt, ó, eu quero que você fale com o lado límbico do cérebro da pessoa. Ela vai saber. Porque é uma informação, mas ela nunca vai sentir. Ela nunca vai processar. Então... Sim, é muito importante o lado do ser humano. Na verdade, é o que eu digo que é o que vai ser mais importante. Porque no final do dia, para tu monetizar, tu vai ter que vender algo para alguém. Então, sempre vai existir o fator humano. Eu sou uma das pessoas que defendem isso. E literalmente, até no nome da empresa, é de pessoas para pessoas. Que as pessoas possam entender que nós não tiramos o fator humano da equação. Já conversei com Augusto Cury sobre isso, já conversei com João Kepler, com Roberto Justus, com Pablo, com grandes
Todos nós defendemos uma mesma causa. Agora, você quer que eu te fale uma coisa pra explodir a cabeça lá da galera? É isso que eu gosto. Então respira fundo aí. Então vamos lá. Agora eu vou levar isso aqui pra uma outra camada. Vamos lá. Inclusive, tá todo mundo aí que tá assistindo aí lá nos bastidores. Vamos lá. Ó, isso aqui é muito importante. Respirem fundo. Gênesis 6. Quem foi que pediu pra criar a inteligência artificial? Pior que foi ser humano, né? Quando você para pra pensar, por que criaram a inteligência artificial, cara? Qual foi a proposta da inteligência artificial? E o que isso tem a ver com Gênesis 6? Lá no Éden, a serpente ofereceu pra Eva a promessa dela saber de tudo. Ela não precisava saber de tudo. Tava tudo certo lá no Éden, cara. Deus falou, ó, desfruta, viva, cara, curte a vida doidado. Desfruta aqui do jardim. Só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Beleza, vamos lá. Só que, ó, olha só, o homem, ó. Tava tudo certo, cara. Mas o homem falou, não, cara, eu quero conhecimento. Eu quero ter o poder de saber o que é... Cara, pô, fica aí, cara, curte aí. Olha a inteligência artificial, ó. A promessa dela quando ela chegou. Você vai saber tudo na palma da sua mão. Você imagina? Quem diz que é pra você saber tudo? Será que a gente não tá pulando algumas etapas do ser humano? Será que essa geração ansiosa, será que é à toa? Será que esse povo dividido com as línguas? Será que as pessoas brigando pelo dinheiro? E se eu falar pra você que o dinheiro vai tomar um reset nos próximos 4 anos e que o dinheiro que você conhece nem vai existir? Isso é verdade. Imagina tu olhar pra tua... Ixi, aqui agora é foda, tá? Imagina tu olhar pra tua conta agora e falar que o teu dinheiro não serve pra nada. Será que vai assustar ou não? Porque vocês sabiam que quem criou as IAs, eles estão falando de uma renda universal? Já ouviu falar disso? E já imaginou se a partir de agora... Porque, ué, Yuri, se a inteligência artificial vai fazer o trabalho do homem, o homem vai se sustentar do quê? Será que essa crise que tá acontecendo é à toa? Será que 62% hoje do Nordeste vive hoje de Bolsa Família? As pessoas optam por receber Bolsa Família do que trabalhar. Isso eu tô falando de um estado aqui no Brasil. Mas o que vai acontecer quando a inteligência artificial, que ninguém tá falando, mas lá nos Estados Unidos demitiu mais de 16 pessoas em um único dia? E eu não tô falando de pessoas comuns, eu tô falando de pessoas CEOs. Eu tô falando de pessoas gerentes, líderes. Todas as funções estão sendo dispensadas. As Porque funções não dá. mais bem pagas. Não dá pra você competir com a IA. Pelo contrário, a IA, ela tá fazendo tarefas de especialistas. Uhum. Então, coisas que antes precisava pensar, a IA já tá fazendo isso. Então, por exemplo, um copywriter hoje, todo mundo já usa IA. Um desenvolvedor já usa IA, um TI já usa IA. Sim. Então, todo mundo já tá usando IA pra tudo. Pra tudo. E aí, você imagina... Lembra que eu falei? Não é sobre o que nós estamos hoje, é pra onde nós estamos indo. Uhum. Na hora que chegar a AGI, lembra que eu falei? Sim. A IA que mais poderosa que existe, que vai resolver problemas complexos com simples comandos? Uhum. E aí? E aí vai ser empresas de 4, 6, 7 pessoas? Cadê aquele tanto de funcionário? Famílias sendo demitidas. O que vai acontecer com a economia mundial? Porque se o Brasil mesmo não tomar uma reforma... Vamos polemizar aqui então, vamos lá, vamos. Literalmente, o Brasil, ele é obrigado a fazer uma reforma tributária. Só não tá fazendo agora porque esse governo não tá segurando pra entrada do outro. Tá esperando a eleição, Sim. porque o próximo governo que assumir vai se fuder. Sim, Ele vai ser explodir a obrigado. A bomba vai explodir no colo do próximo. Então eles estão fazendo de tudo pra segurar essas pontas ainda. Porque é o seguinte, o Brasil não tem dinheiro pra pagar tudo o que precisa. Porque literalmente hoje... Nós temos mais idosos e menos... E, assim, cara, a gente tá vendo uma economia... A conta não fecha. A conta não fecha. E aí você vai imprimir dinheiro... Os impostos buga tudo. Então, é uma conta que não fecha. O que acontece? A IA... Eu não vou nem falar do Brasil. É só olhar para os outros países. Canadá, Estados Unidos, China. Esses países sempre sofreram com isso que a gente tá sofrendo aqui agora. Ah, aqui muitos empresários falam, muita gente vai se identificar. Ah, mas que não tem gente pra querer trabalhar. Se não tem gente pra trabalhar, alguém vai ter que fazer o trabalho. Quem que vai ser? Inteligência artificial. E aí é onde vai acontecer muitas demissões em massa. E infelizmente, talvez isso cheira
um cheirinho de fim do mundo. Vai começar um apocalipse. Tá lá em Gênesis 6, quem quiser procurar saber mais. Só põe uma pausa aí rapidão, por gentileza, só pra eu tossir, pra gente ir pra essa aqui, ó. Um nacional, eu tô ficando cada vez mais querendo fazer mais perguntas. Bora. Mas o nosso tempo tá muito curto, né? E assim, o cara que tá assistindo ali, ele tá com o tempo também muito curto. A gente tem que entender o lado dele. Então vamos partir meio que pro final e vamos começar o Bora. ping-pong. Simbora. Que provavelmente vai ser umas 3 horas de conversa. Aí sim. Brincadeira. Então vamos lá. É uma Vamos lá. pergunta de mito ou verdade. Tá. Eu vou te perguntar, tu fala se é mito ou verdade. Ok. E aí, se tu achar interessante, não, isso aí é importante Tá. a gente discutir um pouco mais. Beleza. Vamos acrescentar informação. Fechou. Então, beleza. Primeiro, mito ou verdade? IA vai substituir empregos. Verdade. Não vai substituir funções. Funções. As pessoas que não souberem que funções vão deixar de existir e que vão surgir novas funções, sim, ela vai substituir empregos. Ela não vai substituir pessoas, ela vai substituir funções. Bem colocado, cara. Bem colocado. Quem não aprender IA vai ficar para trás. 100% verdade. Já está acontecendo. Se você não acordou pra isso, tá maluco. Volta esse podcast que senão você não entendeu nada. A IA deixou o marketing mais preguiçoso. 100%. 100%. Gente, desculpa tá tossindo, vocês estão ouvindo Imagina. barulho de tosse, a correria aqui tá boa, né? Graças a Deus, a gente tá, né? Até o Yuri, a gente se conheceu ali no Empreende Brasil. Sim. Foi muita loucura essa pegada ali. Uhum. Eu fiz mais de 25 entrevistas em 3 Irado, tá? dias. Irado, recorde. Vamos lá. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Sim. Pequenas empresas conseguem competir usando IA? Sim. Inclusive, empresas que são maiores, que têm mais compliance ou que têm mais burocracia, têm muito mais dificuldade hoje de competir com uma empresa pequena que tem muito mais flexibilidade de colocar coisas novas. Inclusive, empresas grandes estão optando por criarem micros startups para testarem ideias dentro da própria empresa e criando como um braço. Isso aqui é algo muito interessante, sim. Microempresas vão conseguir, sim, competir com grandes empresas, principalmente se souberem usar o digital a seu favor, porque empresas, grandes indústrias, muitos dos donos ainda têm um certo tipo de resistência, mas que está acabando nos últimos dias. Então, e eu falo isso que eu estou conversando com grandes donos de indústrias e muitos deles já estão vindo para o digital. Então, é uma janela de oportunidade. Quem já está, parabéns, está aproveitando. Quem não está, se prepara, que vai ficar cada vez mais difícil. Entre logo, porque quanto mais se demorar, mais vai ser difícil depois você crescer aqui dentro. Isso é pura verdade. O futuro do marketing está totalmente automatizado. Estará. Verdade. Verdade porque eu falo assim, existe um termo chamado de vibe marketing, que vai ser literalmente uma pessoa administrando e orquestrando agentes de marketing. Uhum. Então, muitas das funções do futuro a gente chama de vibe marketing, ou vibe copy, vibe tráfego, vibe tudo. Porque vai ser uma pessoa que vai dar coordenadas para a inteligência artificial e ela vai fazer. Ou seja, aquela Então, sim, empresa ela que vai ser precisava de 10 funcionários, agora tem uma só. Uma pessoa orquestrando vários agentes. A IA consegue criar conexão humana real. Mito. Mito porque ela não consegue sentir, ela não consegue ter empatia. Ela foi programada para te agradar. Então, de acordo com o que você fala, ela te responde para te agradar. E não como uma verdade absoluta. Então, não, ela não consegue desenvolver. Pô, isso aí é um papo legal pra gente puxar um pouco mais, Tá. no sentido de a IA foi programada para agradar. 100%. Porque às vezes a gente tá lá no chat GPT, a gente bola a ideia. Chat, eu tive a ideia de uma empresa. O que o chat vai responder? Uau! Caramba, nunca vi uma ideia tão semelhante à sua. Parabéns. Aí no próximo comando. Uai, mas existe a empresa lá em tal lugar que eu vi que era semelhante. Ah, é verdade. Me desculpe. Eu errei. Besteira. É bem essa pegada, cara. Vamos lá. É um mito. A administração sem tecnologia vai desaparecer. Verdade. Porque nós vamos viver... É igual se falava, um exemplo, fazer uma analogia. Eletricidade versus a vapor. Não é que uma coisa deixe de ser funcional,
Mas é que a outra é tão mais eficiente que não faz sentido. Então, sim, o futuro, por exemplo, é igual o chip. Ah, Yuri, eu não vou usar o chip. Tá bom, vamos pro mercado de trabalho então. Quando uma pessoa fizer o que 10 pessoas faz, que dono de empresa que vai querer contratar você não vai querer contratar o cara que é super dotado? Uhum. Então, é uma questão de economia. É igual você falar do celular. Ah, eu não vou usar o celular. Tá bom, meu filho. Então não usa. Vai morar na roça. Não tem como. Ah, eu não vou me expor. Não tem como, gente. Então, sim, o futuro é isso. Então, não é que a administração sempre vai existir. Mas, de novo, vai ser vibe. Então, tudo tende a ter a tecnologia acoplada e ser híbrido. Humano e tecnologia. Um humano fazendo a função que 10 pessoas faziam antigamente. Exatamente. Agora fala pra mim, qual que é a coisa mais surreal que você tem pra dizer sobre inteligência artificial? Qual que é a coisa que você já presenciou e viu que é de outro mundo? Fala, caraca, meu, isso aqui eu nunca imaginei que fosse possível e agora é possível. Já imaginou quanto você pagaria pro Elon Musk te dar um conselho hoje? Porque aqui no Brasil as pessoas desvalorizam o coaching, né? Sim. A coach é piada. Lá nos Estados Unidos, coaching é uma referência. Todos os grandes atletas, atores, presidentes têm um coaching. Quanto que você pagaria por um coaching como Elon Musk, Steve Jobs, Ayrton Senna? Quanto que você pagaria por esses caras? Tu imagina você criar uma empresa inteira só com os melhores em cada uma dessas áreas. Isso aqui é o que eu vou falar abertamente. É o que já é possível fazer. Tem coisas aí, criar tipo Jarvis lá do Tony Stark. Tem esse tipo de coisa assim que é bem bizarro, assim, tipo, você... Pô, Jarvis, eu tenho vontade, tá? Cara, o Jarvis é bizarro, tá? A gente tem. Assim, é literalmente, assim, inclusive, a Roberta, a gente tá se mudando de casa, a gente vai pra uma casa inteligente. Que legal. E aí eu vou falar assim, é tipo assim, aí eu posso dar o nome, né? Provavelmente, eu gosto muito do Homem de Ferro. Vou falar assim, Jarvis, fechar as cortinas. Aí, só que aí, detalhe, isso aí já existe. Casa inteligente, a Siri, Sim. como se diz, Alexa e etc. Isso aí já existe. Agora, tu imagina isso conectado com inteligência artificial. Pá, Meu irmão, aí o negócio vai ficar meio esquisito. caraca, meu, isso vai ser muito louco, meu. É sobre isso. Ô, Yuri, qual que é o conselho que você daria pra quem ainda tem medo de inteligência artificial? Domine ela antes dela te dominar. Tudo aquilo que você tem medo, você afasta de você. Então, você tem muito medo lá na sua vida. E isso é o que tá te impedindo você de crescer. Porque por muitas das vezes, se você... primeiro, na palavra fala, se você se sente amado, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ter medo do quê, pô? Se você já é aprovado, você já é aceito, você já é amado. Então esse papo de ter medo, porque o medo é do desconhecido. O medo vem lá do nosso lado aqui, lá do nosso cérebro, justamente pra proteger a gente de algo novo. Então você só tem medo porque é algo novo. Por isso que, qual é o meu conselho pra você? Ande numa ambiência que aí na hora que você estiver andando com a gente, você vai falar assim, cara, isso aqui é tão simples. Era isso que eu tinha medo? Boa. Nossa, esses squads parece coisa de outro mundo. Quando tu começa a andar comigo, é obrigatório. Cara, só isso. Você só precisa entender na sua vida o seguinte, anota aí. Difícil pra quem nunca fez, simples pra quem tem a metodologia e fácil pra quem já aplicou a metodologia várias vezes. Se você tem medo ou se é difícil pra você, está te faltando você dar um primeiro passo, porque tudo é difícil. Ir pra academia a primeira vez é difícil. Se você faz 7 dias consecutivos, 14 dias, 21 dias, já passa a criar uma sinapse que cria um hábito. Por isso que eu falei que sinapse é tão importante. Pô, cara, deixa eu roubar seu corte. Difícil pra quem nunca fez? Pô, gostei pra caramba. Difícil pra quem nunca fez, simples pra quem tem a metodologia e fácil pra quem já fez várias vezes. Pô, massa, cara. Vou usar. Use. Esse é muito bom. Use. E vamos lá. O que alguém hoje deveria aprender pra não ficar ultrapassado? Vamos lá. Acabou nessa conversa, pô, cara, tá muito na frente do que eu imaginei. Qual que é o primeiro passo pra não ficar pra trás? Primeiramente, começa a entender sobre vibe coding. Começa a entender sobre marketing, sobre vendas e sobre inteligência artificial. Primeiro ponto, cara, é obrigatório. Começa a seguir no mínimo o meu perfil. No mínimo. Segundo, pela coisa ridiculamente, hoje o conhecimento, ele tá muito barato. Ele tá muito barato.
tá? Joga no YouTube, ou melhor, eu vou falar o que eu faço, tá? Não, cuidado com o YouTube, cuidado com, às vezes, com o Instagram, porque às vezes você vai ficar acompanhando, cuidado com o excesso. Porque, por exemplo, se você for acompanhar só 1 ou 2 perfis, top, vá que vai dar certo. O problema é que quando você entra nessas plataformas, elas já foram treinadas pra te empurrar várias outras coisas, vários outros perfis, várias outras ideias, e aí começa a mexer com isso. Então, O famoso algo do ritmo. então, assim, estuda sobre o cérebro, entenda mais sobre vibe coding e, mais principalmente, cara, não é nem sobre isso, porque às vezes tudo fica só lá na teoria. Principalmente, muda a sua ambiência, cara. Pronto. Daqui de hoje, saia da tua parentela. Cuidado com a ambiência que você anda, cara. De verdade. Você não precisa saber nada. Ponto. Você não precisa saber porcaria nenhuma. Você só precisa mudar a porra da sua ambiência. Cara, se você mudar a tua ambiência, não tem como você não ser alguém na vida, velho. Não tem como. Literalmente. Eu falo assim, cara, eu vim do interior. Né? Onde eu cheguei hoje, eu falo assim, o que eu me tornei não foi necessariamente só o que eu sei. Porque o que a gente sabe, a gente vai aprendendo com a vida, com a prática. Mas o ambiente fez a diferença, cara. Se tu fica, cara, num ambiente que as pessoas não acreditam, todo mundo só reclamando, pessoas que só querem farra, pessoas que só querem fofocar da vida do outro, cara, vai cuidar da tua vida. Tua vida é uma porcaria, por isso você cuida da vida do outro, porque é mais fácil você fugir da tua realidade e ver a do outro. Difícil, é fácil apontar o erro dos outros quando você não... Cara, até a própria palavra vai falar isso. É muito fácil você julgar o outro se você lá não tá olhando pra você. Então todo mundo erra, cara. E nós vamos errar. Então, assim, primeiro ponto, cara, o que eu diria, o conselho, muda o seu ambiente. Aqui tem um cara com um coração ensinável, simples, leal, pra te ensinar. Procure outro. Se você não gostou do meu jeito, procura outro, pô. Mas procura alguém, muda a sua ambiência. Não fica aí nessa sua ambiência porcaria, não. Aí que, senão daqui 2 anos, 5 anos, você vai estar do mesmo jeito. E detalhe, com inteligência artificial, irmão, 1 ano, 2 anos é suficiente pra tu mudar a tua vida 360 graus. Se você souber fazer isso, cara, você vai mudar a tua realidade da sua família, 100%. Interessante tu falar, cara. Não é do dia pra noite. Não. 1 ano, 2 anos, com trabalho. Com trabalho. E detalhe, tá? Eu não sei se a galera pegou, por isso que eu vou reforçar isso aqui. Não é falando de inteligência artificial. Porque senão daqui a pouco a internet vai estar cheia de cara falando de inteligência artificial, cara. Mano, galera, isso não vende. Tá? Isso até viraliza, mas isso não vende. A galera se ilude muito. Bora todo mundo falar de IA agora. Se fudeu, a internet vai virar uma bosta igual já é. Por causa disso. Porque é todo mundo falando do mesmo assunto genérico. O cara que nunca fez. Não. Eu tô falando pra você usar a inteligência artificial na sua área. E não pra você ficar igual um maluco agora é IA. Tudo é IA. IA, gente. IA vai ser uma coisa que... Não, tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa, calma. Acompanhe as próximas novidades. É isso aí. Agora, Yuri, pra gente já encaminhar pro final, infelizmente, conta pra mim qual que é a tua rede social. E após falar a tua rede social, deixa aí uma consideração final, aquela mensagem que você sempre quis passar pro mundo e não passou até hoje. Minha rede social é yurigambogi.ia, YuriGambogi.ia. Só tem... Eu sou único, né? Então, só de você jogar ali Yuri Gambogi, você já vai ver. E, literalmente, a mensagem que eu quero falar, olhando pra aquela câmera, a minha mensagem de legado, né? A mensagem do Yuri. Se eu morresse hoje, essa seria a minha última mensagem. Ame o próximo como a ti mesmo. Inteligência artificial é só um meio. Amanhã ela pode ser desligada. E aí você ficaria refém se colocou sua vida inteira em algo que foi só um meio. Coloca sua vida em algo que é eterno. O amor, ele é eterno. Quando eu tô falando pra você usar inteligência artificial, não é pra você virar idólatra de inteligência artificial. É pra você usar ela como um meio, como uma ferramenta. E gente, ela vai se atualizar o tempo todo. Uma hora você vai estar usando o ChatGPT, outra hora o Cloud. Foda-se isso. Ferramenta pode ser desativada. Inclusive, às vezes, quando os servidores da AWS, por exemplo, da Amazon cai, o Cloud fica fora, várias IAs ficam fora. E aí o cara vai chorar, tua vida acabou por causa de uma porra de uma ferramenta. Então ame o próximo, porque tudo no final do dia é sobre pessoas. Então ame o próximo, ame o que você faz e valorize a sua família, dê um tempo de qualidade pra isso. Hoje eu defendo muito essa tese, né? Eu uso muito a IA pra devolver o meu tempo que eu perdi o meu pai muito cedo. Então eu sou um cara que eu valorizo muito o tempo. Então a base do que eu falei é que eu gostaria de ter aproveitado mais tempo com o meu pai.
Mas às vezes, você também já gostaria de que o tempo voltasse pra você passar mais tempo com aquela pessoa, que você pudesse aproveitar melhor o momento com quem você ama. Mas você não pode. Então, o verdadeiro ativo é o tempo, não é o dinheiro. É mais fácil olhar pro dinheiro, porque quando você olha pra sua conta, você vê um número. Uhum. E quando você olha pra sua vida, você não tá vendo o teu saldo de tempo que você ainda resta aqui, né? Sim. Quem chegou até o final aqui, quiser andar junto, inclusive eu tenho até uma interface com o tempo que é irada. Quem quiser, chama a gente lá, que a gente vai mostrar pra vocês. Mas a mensagem que eu deixo é: ame o próximo como a ti mesmo. E é amar a todos. Ame a Deus em primeiro lugar e ame o próximo como a ti mesmo. Se você entender isso, você vai entender que é a mesma coisa. Porque Deus está nas pessoas. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, assim, quando você ama o próximo de verdade, pense mais no outro, em ajudar mais o outro, que o dinheiro vai vir para sua mão. Porque o dinheiro, ele não vem na resolução de um problema. Então, eu resolvo o problema de quem? Das pessoas. Então, quando mais eu ajudo as pessoas, mais dinheiro eu ganho. E não ao contrário. Sabe por que o dinheiro às vezes não vai para sua mão? Porque às vezes você tá pensando só no dinheiro. E aí, às vezes, cara, as pessoas não estão pensando em ajudar as pessoas, velho. Sim. As pessoas só estão pensando nelas e por isso que todo mundo tá fudido. Sim. E vai continuar fudido se não entender isso que eu falei. Quanto mais impacto social, mais recompensa se tem. Isso é o fato. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o trabalho do Yuri, que é muito bacana, às vezes se interessou em saber mais, entre lá em contato na... E até convido as pessoas pra participarem da nossa imersão, que isso aqui, Boa. gente, de verdade, isso aqui é 1%, porque a gente abre mesmo lá tudo que a gente tem feito em todas as etapas lá da nossa empresa. Eu mostro como que eu tô usando IA no marketing, nas vendas, no pós-venda, na gestão, criação, no planejamento. Eu mostro tudo. Como criar produto, como criar metodologia, como extrair conhecimento. Nós temos uma solução completa para vocês e vai ser um prazer poder contribuir. Essa daí eu vou ter que participar. Vamos que vamos. E é isso, pessoal. Se você nunca participou de um podcast e tem interesse em participar, esse aqui pode ser a sua oportunidade. Entre em contato com a gente, manda um comentário, vai no direct que a gente vai responder e vai poder organizar e marcar o seu horário, porque afinal que não tem rola. Se vem, a gente vai, papum. Faça, tá? É um dos canais mais tops e para você que tem dificuldade de gravar conteúdo, acredite. Pode acreditar, venha num podcast que você vai gostar, que é um formato muito dinâmico, é natural, é você. E detalhe, que a rede social foi criada para se socializar. Às vezes você esqueceu de socializar nela e você fica querendo gravar aqueles conteúdinhos prontos lá na internet que não funciona, por isso que flopa. Os roteirinhos de chat GPT que é tudo igual. Show, brincadeira à parte, ficamos por aqui, te espero na próxima. Tamo Valeu, junto. gente.